Se bem souber, não fica um pitbull desse aí. Bem souber, dá fim desse pitbull. Bem souber. Pessoal, hoje vocês vão estar acompanhando aqui comigo, né, um pouco da entrevista do Jacaré, que é o marido aí da Mara, né, a Maria José, que infelizmente foi atacada pelo pitbull, o próprio pitbull, lá em Bacabal, né? Será o que realmente aconteceu, o que ele realmente viu, como que foi a sequência do caso, né? Então hoje a gente vai estar vendo aqui e também tem mais coisa que ele vai estar falando aqui que não vi ninguém comentando, então hoje tem bastante coisa interessante, beleza? Vamos acompanhar o vídeo. Já está sendo investigado pela polícia e a polícia não vai ter dúvidas, né? Porque todos os depoimentos estão comprovando que foi o pitbull que matou Dona Mara. Seu Jacaré, boa noite, quero aqui agradecer a sua recepção, o convite que você fez aqui ao canal Repórter Romarinho Bacabal. Rapaz, é o seguinte. O senhor saiu de casa que horas, seu Jacaré? Eu só saí 6 horas da manhã todo dia. 6 horas da manhã? Pra Lagoaçu. O senhor saiu pra Lagoaçu, né? Foi. Quando o senhor saiu, aí foi pra lá? Fui pra lá trabalhar, aí a mulher estava viajando. Tava viajando, Dona Mara. Justamente, viajando. Então até aí tá realmente batendo certo do que foram passados, né? As informações que ela não estava lá na casa, ela estava viajando e quando chegou, ela até preparou o alimento lá e tudo, e a reportagem diz o seguinte, estava preparando alimentação para ele, só que para ele, não é para o marido dela não, gente. A mulher estava preparando a comida, era para o cachorro, só para vocês terem noção o tanto que ela gostava do cão, e o cão só comia uma coisa, só frango. Dá pra vocês? Então era um cachorro realmente criado, né, com muito amor e carinho mesmo. Mas vamos continuar aqui para vocês acompanhar o que foi dito. Ela estava no Lagoaçu, ela ligou pra mim. Ela não sei que horário, sei lá, parte da manhã. Tá trabalhando, né? Ligou pela manhã. O que ela disse nessa ligação? Eu já cheguei. Eu fiquei preocupado, né? Chegou, tá bom. Ela só vai chegar de noite. Isso que eu falei. Só isso. Ela tava com quantos dias viajando, seu Jacaré? Rapaz, com 2 dias. Mais ou menos 2 dias. Viajou lá sentido a cidade da família dela. Justamente. Outro ponto importante. No caso aí, ela estava fora há 2 dias. Nesses 2 dias, pelo visto, o cachorro ficou amarrado durante esses 2 dias. E quem estava cuidando desse cão durante 2 dias? No caso era ele, né? Então, ela chegou e foi cuidar do animal. Mas, bora continuar aqui. A senhora ligou pra mim, disse, olha, eu tô chegando de noite. Aí eu vim lá pra cá de noite, mais ou menos de 7 a 8 horas da noite, né? Eu passei, sempre eu passo buzinando na estrada. O cara me viu, né? O cara trabalha na internet, amigo meu. Aí eu falei, rapaz, aí eu não acredito que o marido do Jacaré morreu. O pitbull matou. Aí quando eu cheguei lá, vi as portas tudo abertas. Eu estranhei, né? Rapaz, tudo aberto. Aí cheguei buzinando. A buzina da moto é forte, alta. Aí eu cheguei, quando eu entrei, no que eu entrei, eu vi a panela pegando fogo. Essa parte da reportagem ficou um pouco assim, mas eu acredito que ele juntou uma coisa com outra ali e simbolou um pouquinho. Apenas isso mesmo. Que ele falou, né, em relação de uma forma assim, né? Mas eu acho que ele só simbolou mesmo, que dá pra ver que é uma pessoa que é um pouco, como se diz, um pouco até assim mais simples para poder fazer e reportar esse tipo de coisa, né? E também por causa também do ocorrido, nem todo mundo fica bem para fazer uma entrevista, uma reportagem, né? Então a gente tem que ter bastante paciência em relação a isso também. Fogo, da comida do bicho. É galinha, ele só come galinha. Esse rapaz, tudo aberto. Aí cheguei buzinando. A buzina da moto é forte, alta. Aí eu cheguei, quando eu entrei, no que eu entrei, eu vi a panela pegando fogo, da comida do bicho. É galinha, ele só come galinha. Só comia galinha? Cozida, era cozida. Eu cheguei lá pegando fogo, fui, tirei a panela, achei o meu nome da pessoa, aí fechei a porta da cozinha. Na hora que eu fui, saindo pra frente, a lá na frente, o pitbull pulou na porta, eu voou nele, bati a porta várias vezes nele. 2 vezes, quer dizer, 3 vezes não, 2 vezes. Aí eu corri pra dentro do quarto, ó, pegado. Aí eu tava na janela, que ele me pega na janela, não conseguia. Eu fui, liguei pro rapaz, amigo meu vizinho, o vizinho chamou, ligou na acreditou também, rapaz, a mulher morreu, senhor. Ah, outra chama a ambulância, que ambulância, mas tá morto, o cachorro tá aqui fora e ele me pegando, senhor. Ele não é acostumado a ficar solto desse jeito, tá solto, mas tá morto, tá não, tá, senhor. Aí chamaram a polícia Lago Verde, a polícia chamou a civil, os corpos de bombeiro e a militar. A civil não veio, mas chamaram, era pra ter vindo, não vieram. Agora eu tô com esse todo mundo dizendo que eu matei a mulher, sei o quê, porque o chuveiro lá é muito grande, nunca o cachorro dentro. Ó, muito importante isso que ele acabou de falar aí, que chamou também a civil e no caso não foi, né? Isso aí é o que ele mesmo tá dizendo. No caso, deveria ir, né, para poder investigar mais ali a situação e também a questão aí de fazer a perícia, né, cara? A perícia, né, no corpo e aí também ali a perícia também no corpo do cachorro, né? Tudo isso daí deveria ter feito ali de uma forma mais eficiente e pelo visto lá na cidade não tem isso. É tanto mesmo que o moço já vai estar cobrando sobre isso e também sobre um político aí que andou falando sobre esse ocorrido, mas afirmou certas coisas que pelo visto não tem prova. Então acredito que o senhor Jacaré, né, vai poder até mesmo processar no caso, né, algo assim, não sei. No banheiro, o chuveiro é forte. A caixa não é grande e secou a caixa.
Só disse que tava limpo, sei com a caixa, mas tá com shampoo, tá, o shampoo tá até lá. Mas que eu fiquei dizendo que eu matei a mulher, a faca, não sei o quê. Tem que ver as coisas primeiro pra dizer. Então, quando o senhor chegou, o senhor foi visualizar lá fora e aí foi ver, né? Porque ela tinha lhe falado que ia vender uns frangos, né? Justamente, vendeu os frangos. Eu pensava que ela tava apontada, pensava que ela tava caçando os frangos onde que era pra botar o frango, né? Sabe, olha que o frango tava, né? Aí cheguei lá, a porta tudo aberta. Primeiro eu cheguei, buzinei. Aí eu fui entrar na casa, aí eu peguei um fogo, a panela, eu tirei a panela, botei, achei o nome dele e falei, tal. Aí eu fechei a porta da cozinha, aí fui pra sala da frente. Então que eu cheguei, o Pitbull chegou junto comigo. A porta. Ele tava já ensanguentado? Tava não. Tudo do que foi divulgado, né? Pelo que eu tô vendo aqui, tá falando praticamente a mesma coisa que foi divulgado, né? Em relação ele chegar, achar ela naquela situação, né? Saiu aí até mesmo afirmações que ele tinha corrido para dentro do banheiro, escondido dentro do banheiro, mas isso daí tem várias testemunhas, querendo ou não, inclusive mesmo o corpo de bombeiro que estava lá e presenciou tudo, né? Viu onde realmente ele estava e eles afirmaram que ele tinha escondido no quarto, né? Então, tudo isso daí tem provas, né, cara? Tudo. Então, é muito importante a gente tocar nesses assuntos, porque às vezes tem muita gente que afirma muitas coisas sem saber realmente dos fatos, e isso daí pode prejudicar muito a vida de uma pessoa, né? Então tem que analisar tudo, é como eu já falei várias vezes. É interessante descobrir, ver as coisas, analisar os 50% e também correr atrás dos mais os outros 50% para ter 100% de certeza. Isso daí é extremamente importante, né? Vamos continuar. Dizendo, esse cachorro é perigoso. Já vi a meteor em São Paulo, parece, São Paulo virando jornal. Pequenininho, que ele ficou matou ela, senhor. Aconteceu, vai desse cachorro. Esses cachorros são violentos. Ele é doce, mas são violentos. Ele muda de forma da noite pro dia. A situação não é bem assim. A gente sabe muito bem. O pessoal que cria pitbull, né? No caso mesmo, vai falar aí pit monster também. Mas quem cria sabe como que é. Não é bem assim, muda da noite para o dia. Na situação mesmo, é um cão que foi adotado. Lá na casa, talvez ele passava por outro manejo. Tem reportagem falando que o cachorro já tentou atacar uma criança, então já tem histórico, né? Então é bem diferente, não é bem generalizar. Inclusive mesmo, essa reportagem, esse vídeo, devido a ele estar, né, assustado ainda, tá com medo e já tinha medo, então agora o medo aumentou ainda mais. Então todo mundo que tem pitbull, esse tipo de coisa, encontrar com ele ou com alguma pessoa próxima a ele, vai falar que o cachorro é uma raça perigosa mesmo, né? Então isso daí é muito relativo, viu, gente? Você tem que tomar cuidado com as coisas às vezes que fala, porque na prática mesmo não é bem assim. Mesmo que lá na prática teve esse batedor todo, né? Infelizmente teve esse ocorrido, mas na prática mesmo, para quem cria, sabe como que é. É tanto que eu convido você a comentar aí embaixo. Se você tem um pitbull, se você tem um pit monster, comenta aí embaixo, né? Sejam todos bem-vindos aí, né? O canal Bora Ver Brasil. Te convido também a se inscrever no canal e deixar um like e comenta aí embaixo, pois é muito importante, principalmente como que é o seu cão na sua casa, caso você crie e tenha raças do tipo, beleza? Isso aí é extremamente importante. Vamos seguir. Bem souber, um pitbull desse aí, bem souber da fim desse pitbull. Bem souber. O senhor ainda relatava pra dona Mara pra ela dar fim nesse cachorro? Várias vezes. Eu brigava por causa disso. Há quanto tempo ela tava com esse pitbull? 2 anos. 2 anos. É. Ela tinha pegado uma pessoa lá de... Doidado das Cunhãs. Doidado das Cunhãs. Justamente, pegou. E qual foi a primeira pessoa que o senhor chegou a ligar? Foi com seus vizinhos lá? Foi meu vizinho aqui, o Hélio. Eu liguei. Ele atendeu e mandou a filha chamar a polícia do Lago Verde. Lago Verde. Aí o Verde acionou de Bacabal, o bombeiro e a civil. Aí só veio eles dois, o bombeiro e a polícia militar. Inclusive, quando o senhor veio de lá, chegou, inclusive as pessoas falaram assim, eu não acredito, ele passou aqui agorinha, né? Justamente, passou agora. Foi várias pessoas mais tarde. Quiser até 1000 pessoas pra provar. Que viu que o senhor passou de Lago Açu. Esse deputado aí que anda falando besteira aí. Se é 1000, que ele quiser. E quiser eu levo lá pra saber. Então, inclusive, tem um rastreio do seu celular, né? Justamente. Ó, o primeiro lugar é os bombeiros. E viu. O cachorro saiu lá de dentro. O cachorro tá limpo, porque o chuveiro é grande, ele se banhou dentro. Na realidade, talvez não é bem assim, né? Essa questão aí que ele tá falando, né? Que o chuveiro é grande e o cachorro se banhou. Realmente, talvez não foi bem isso que aconteceu, não, né? Talvez foi o cachorro que ficou se lambendo e limpou. A gente já viu outro vídeo mesmo aí, sobre um caso de um rapaz que foi mordido por um Bull Terrier e acabou o cachorro ficando limpo. Então isso pode acontecer. Então o cachorro às vezes se lambe e acaba limpando mesmo. Isso aí, infelizmente, acontece, né? E aí às vezes não dá nem pra falar realmente que foi o cachorro que fez aquilo. Mas nada vai fugir do DNA, né? Fazendo o DNA ou já fizeram, né? Então isso daí é fácil de estar esclarecendo. Isso aí é muito importante, né? E aí ele tá falando essas situações, né? Que o cachorro já estava daquela forma. Falou que viu, né, o cachorro lá dentro, né? E o bombeiro também viu o cachorro lá dentro. Ele bateu a porta algumas vezes e correu,
né? E também teve algumas pessoas que viram ele vindo do serviço, passou ali próximo, né? Algumas pessoas, as pessoas são testemunhas. E também a questão da perícia, dá para saber qual foi o momento, né? O horário do ocorrido e o horário que tirou, né, o corpo de lá. Então, esse período, a perícia consegue saber, né? Há quanto tempo que realmente o ferimento aconteceu, né? Um bom perito, ele descobre sim. Isso daí é extremamente importante, né? E a porta estava aberta. Então, ali talvez a porta estava aberta justamente porque talvez ela tirou o cachorro da cerca, entrou por dentro da casa, né? O cachorro arrastando, a porta ficou aberta mesmo porque ela estava fazendo a comida do animal, né? E foi dar o banho, né? Ou talvez, né, aconteceu alguma outra coisa ali, talvez foi um outro cão que atacou. Eu também tô com esse pensamento que possivelmente pode ser outro que atacou. Por isso que ele viu o cachorro limpo também, né? Então, a hipótese ali mesmo, falando que ela foi dar banho no cachorro, é porque, pelo visto, a coleira estava no banheiro, corrente, shampoo, né? Tava tudo lá. Mas será que realmente começou a dar o banho no cachorro? Não é? Talvez o seguinte, o cachorro, ele não sabe como que é a situação. 2 anos, pelo visto, ela tinha costume de dar banho no banheiro, né? Talvez dava banho lá fora. O cachorro pode ter se assustado, pode ter algum gatilho e acabou tendo essa reação, né? Mas também teve aí alguns comentários de outro vídeo falando que lá tinha 2 cães e em mais lugar nenhum eu vi falando em relação a essa questão desses 2 cães. Tô numa gripe aqui. Uma mulher tava lá, a coleira caída no chão, lá dentro, todo mundo viu, os bombeiros viu. O bombeiro ficou emocionado, até chorou, o bombeiro. Acaba esse cara ficar falando besteira aí na rede social. Você vai pra ser deputado não, senhor. Acaba disso aí. Não tem saber de nada. Saber de nada, o cara tem que pra saber as coisas, tem que falar a verdade, o que tá acontecendo. Eu sou um pai de família. Meus filhos lá em Roraima, lá em Belém não, em Goiás, tá quase doido, porque a gente tinha matado a mulher, eu tinha matado a mulher, tinha salvado o cachorro. Eu tinha medo do cachorro, eu conto meus vizinhos, eu tinha medo do cachorro. Quando o senhor chegava em casa, o cachorro ficava trancado. Tá amarrado. Amarrado, né? Uma vez que ela saiu, eu disse, rapaz, é mais cachorro. Não, a mulher não solta não. Às vezes é muito, muito mesmo. Não deu jeito, você fazer o quê? Aí os caras ficam falando mal de mim, não sei o quê. Eu cheguei, não sei como foi, rapaz, não sei como foi que eu. Rapaz, não pode nem falar, mano. O serviço lá, o bombeiro, até o bombeiro chorou, emocionado, quando ele viu a situação. Lá tinha a pegada do cachorro na casa? Tinha, você tava um dia na casa. Eu cheguei, eu acho que ele tava dentro do banheiro. Eu buzinei, desci pela porta do fundo. Eu chamei a pessoa não atendeu. Aí eu fechei a porta. Aí quando eu via sair na porta. Segundo o que eles falam, o cachorro foi pra cima dele. E tem também um relato lá do bombeiro, uma parte lá, no outro vídeo, que o bombeiro fala o seguinte, que nunca viu, não sei se vocês notaram, ele fala assim, que ele nunca tinha visto um pitbull daquele tamanho. Ou foi um cachorro, uma coisa assim. Só sei que ele falou, né, que o animal daquele tamanho ele nunca tinha visto, né? Aí na hora eu pensei, eu falei assim, caramba, então automaticamente não tem preparo, né? Então automaticamente não tem preparo para mexer com um animal daquele, né? Se nunca viu, então como vai ter preparo sobre um animal que nunca viu? Então precisa realmente de um treinamento mais aprofundado sobre isso. Ó, fica na porta mesmo. Ele meteu o fuzil e metia a porta nele. Assim, caí assim na porta. Dois aí, pronto. Ele travou a porta, foi e entrei pro quarto. Foi entrando. Foi, entrei pro quarto. Aí foi na hora que o senhor bateu o seu celular, foi isso? Foi na hora que bateu meu celular, deu uma trabalho pra me ligar pro meu vizinho aqui. Isso eu tô falando dele, meu vizinho que me lembrei. Nem polícia não tinha, telefone de polícia pra me ligar. Aí ele foi, ligou pra filha dele lá, aí foi na delegacia na Lago Verde. Essas seriam as informações. Inclusive, me falaram lá, o seu vizinho, da fazenda onde você estava morando com ela, que ele teria matado outro cachorro também, é isso? Foi um pequenininho. Um pequenininho. Vira-lata. Vira-lata, né? Matou. Ele matou, né? Matou sim. Tá daí que ele quiser vir, pode vir, que eu tenho uns 100 testemunhas pra ele. Ele não sabe de nada, fica falando besteira na rede social. Ele disse que o senhor se trancou dentro do banheiro. Que banheiro? Foi no quarto, que banheiro? Só que você é da casa dele que eu tranquei o banheiro. Olha como que é a situação, né, gente? E pelo visto teve até um deputado aí que ficou falando do caso e até falando que o moço tinha se trancado dentro do banheiro. Ué, mas não era dentro do banheiro que estava o corpo, né? Então aí o bombeiro mesmo falou lá na hora que entrou ali e viu a situação do cachorro e falou que o moço, né, ou no caso o jacaré, estava trancado dentro do quarto. O bombeiro estava lá na situação e falou que estava trancado dentro do quarto. Até mesmo o outro bombeiro, quando entra na casa, que abre a porta lá e tal, né, para ele sair, ele sai e abraça, né, o moço do corpo de bombeiro e os dois até choram muito, né, segundo o relato até mesmo do bombeiro. Isso daí é muito importante, né. Então são muitas coisas. Agora a pessoa afirmar, né, que ele escondeu no banheiro e ainda vai falar mais coisa. Tem uma parte da faca aí que ele vai falar também, que afirmou, né? Então, para a pessoa afirmar isso, a pessoa tem que ter prova, né? Isso daí é extremamente
perigoso afirmar certas coisas, né? Essa pessoa lá, essa que morava com ela, a Mara, ela só dava com esse cachorro, brincava, filmava. Eu só olhando, pensando, rapaz, esse cachorro aí tá te amassando. Tá vendo aí o relato? O relato dele é que ela criava ele, pelo visto, como pet, né? Brincava com o animal ali, tirava foto e tal. Então acredito que ela estava criando como um pet ali mesmo. Porém, talvez ela não tinha noção da brutalidade que o cachorro às vezes poderia ter. Inclusive, igual eu falei, já tinha relatos em relação do cachorro ter tentado atacar uma criança. Por isso que ele foi doado, né? Então eu tinha que tomar muito cuidado em relação a isso. Porque realmente tem criança que às vezes aperta o animal, mexe com o animal, e isso aí dificulta ali um bom relacionamento com o cão. Agora, quando se trata de um adulto, às vezes vai mexer com o animal e o cachorro parte para cima, o animal, infelizmente, pode fazer um estrago grande mesmo, inclusive por causa do peso. Então, o adulto ele tem que saber muito bem o que está fazendo, né? E de preferência, mexer com o animal assim, já tem um histórico, quando tiver alguma outra pessoa próxima. Isso daí é muito importante, beleza? Mas vamos continuando aqui mais um pouco em relação a esse caso. Eu me lembrei logo na mulher de São Paulo, né? Aquele que o pequenininho ficou grande e ele matou ela. Vocês tinham esses pitbull, não cria em casa não. Dá um jeito de botar para outro lugar. Se você criar ele, pode falar tranquilo que ia matar qualquer hora. Qualquer hora pode matar você. Só alertava ela sempre. Alertava. Qualquer hora, aquele pitbull é perigoso, pitbull. Ele é logo aquele pitbull monstro que chama, né? Aquele grandão que é laboratório, parece, não me engano. Do maior eles. Aí que eu fiquei assim, chocado, senhor, até hoje. Eu te garanto, foi pitbull, senhor. O pitbull quebrou os ossos todinho. Se fosse faca, não quebrava os ossos. Entendeu? Pense bem. Se fosse faca, foi só furar, ó. Mas não quebrava os ossos, a faca passava. Tudo isso daí que ele tá falando, né, que ocorreu, tudo isso daí a perícia identifica fácil. Isso daí é fato, né? Não tem por onde fugir, né? Porque realmente é bem diferente a questão da perfuração com uma faca e a mordida de um cachorro, né, gente? Isso aí é extremamente diferente. É muito... Quem aí, lógico que tem pelo menos noção, né, em relação ao furo de uma faca e uma mordida de cachorro, que são vários furinhos, né? Até mesmo rasga também. É diferente até mesmo a questão da profundidade e a forma do corte. Isso aí é uma coisa tão óbvia, né? Isso aí pode falar de boa que a perícia vai constatar se realmente é ou se não é isso, né? Mas com certeza foi isso mesmo que aconteceu, né? Inclusive mesmo tem um outro lado aí que ele vai falar, né? Já tá chegando nessa parte, que é sobre o deputado, né? Pelo visto, ter falado dele e afirmado algumas coisas. Aí, os caras ficam me dizendo que eu matei a mulher. Como que matei a mulher, senhor? Os bombeiros viu tudinho lá, olhou, fez, rapaz, que o pitbull. Tava furado na boca do pitbull. Vai dizer que eu matei a mulher. Você é doido matar a mulher? Faço isso não, senhor. Te garanto. Tinha muito amor por ela, né? Eu gostava muito demais da ela. Aí eu cantou os caras tem bem, mas né, foi por causa disso não. Foi por causa do cachorro, sempre eu falava pro cachorro. Ó, mãe, larga esse cachorro que isso não dá certo. Mas não quis fazer o quê? Que nós... Aí, tem um deputado falando, ele disse que foi faca, sei lá, ele não sabe de nada, senhor. Ele quiser 100 testemunhas, eu tenho pra ele ver. Desmascarar ele. Vou dizer pra ele, eu tinha 100. Olha aí, o deputado que inclusive, né, que teria feito uma gravação, o deputado inclusive teria relatado que era pra polícia. Deputado, só tem que falar aí, né, e cobrar, é a questão de um ML, né, de um ML na cidade de Bacabal pra ajudar justamente em caso como esse, né, inclusive o subtenente Brito, né, tá mandando um abraço pro senhor. Tá obrigado, tenente Brito. Gostei muito de você lá na hora, vocês foram certo, gostei. Tá vendo aí, gente? Acabaram, né, até mesmo falando em relação a essa questão aí do político que pelo visto gravou em relação o ocorrido, né? E se ele gravou falando sobre o ocorrido, afirmou certas coisas que não é verdade, isso daí cabe a ter processo, né? Dependendo da situação, porque se afirmou, quando a pessoa afirma é que deve ter alguma prova, né? Então, aí é complicado. A perícia aí tem que cair em cima e no local lá em Bacabal, né? E também ali, não só em Bacabal, ali na região dos quilombo, né? Quilombolas, né? Parece. Eles ali têm que olhar bastante ali tudo aquilo, porque tem muita coisa acontecendo ali na região, né? Então, eu acho que no local lá tá passando de hora de ter lá uma equipe do ML. Muito bom, parabéns aí, né, pela reportagem. Isso aí é extremamente importante, né, trazer em relação à questão dos fatos, pois muitas pessoas às vezes falam uma coisa, falam outra, né? E isso aí acaba até mesmo prejudicando. Inclusive mesmo tem lá aquela outra situação, né, em relação
as crianças desaparecidas, que até mesmo a mídia, né, não podia ficar sabendo de certas coisas. Por quê? Porque tem vezes que as pessoas acabam atrapalhando as investigações. Tem isso também, né, infelizmente. Agora já saiu várias outras notícias, várias coisas, mas eu acho que ainda está um pouco fraco em relação às buscas ali naquele caso, né? É complicado, falar que vocês a verdade não é fácil não. Se fosse em outros países, inclusive nos Estados Unidos, a busca ali seria bem mais reforçada, né, gente? Então ali eles unem muito quando tem uma criança desaparecida, inclusive quando é duas, aí o bicho pega mais ainda, né? Nessa situação aí ele cita, né, que ele foi trabalhar, tem muitas provas, né, várias pessoas que acompanharam tudo ali, era que ele passou, viu, então tudo isso daí tem a questão dos horários, né? Qual foi o horário que foi trabalhar, qual foi o horário que voltou e quando ele estava trabalhando, tem gente lá no local que viu ele trabalhando, tem todas as provas, né? E na hora que ele chegou na casa e o tempo que ele ligou para o pessoal do outro lado, tem até uma outra reportagem mesmo que teve falando que ele tinha jogado o celular, que ele ficou sem celular, e aí como que ele chamou, né? A questão do socorro, e aí ele foi para a janela, gritou na janela, e o vizinho, né, longe, acabou aí acionando, né, que no caso foi a filha, acionando a questão do corpo de bombeiro. E aí ele falando, né, em relação aí que ele acionou, né? Ele falou aí em relação a isso, né? Na verdade ele não acionou, quem acionou foi a mulher, mas não foi pelo grito, né? Ligou, né, para o vizinho e ela ligou para pedir ajuda, né? E aí a questão da civil, pelo visto, não compareceu e foi a militar, né? Então acredito aí que faltou um pouco mais de força nesse momento aí, né, para poder investigar ali certinho. Mas ali, a partir do momento que o corpo de bombeiro entrou, acredito que talvez, né, ali para poder ter provas do ocorrido, será que não tiraram foto lá dentro, assim, né, realmente das panelas, de tudo ali, ou filmaram lá, né, porque eu vi aí o pessoal falando que tem até a questão de imagens, né, lá do ocorrido, mas não podia ser divulgado porque são imagens, né, que é para respeitar a questão, né, da vítima e também, óbvio, não pode ficar divulgando, mas a perícia tem que ter essas imagens. Então a gente não sabe se essa imagem foi alguém que entrou na hora, no momento e tirou, se foi os bombeiros que tiraram, se foi a polícia que tirou, quem é que tirou e se realmente é verdadeiro ou é falso, né? Então tem muita coisinha. Então ali acredito que a perícia deveria ter entrado junto, ter tirado foto e filmado tudo, né? Porque tem muitas coisas que no momento ali a pessoa entra e vê, mas ele não consegue identificar no momento. Então a partir do momento que tem uma foto, tem vídeo e ele leva, né, para o seu escritório, vai analisar aquele material, ele consegue enxergar coisas que ele não enxergou quando estava lá. Aí ele começa a se questionar, opa, peraí, você viu tal coisa? Né, com os outros peritos que estão ali junto, aí vai analisando um e outro ali, até chegar na conclusão. Mas é isso, gente, passando aqui para compartilhar com vocês sobre essa notícia e gostaria que vocês comentassem aqui embaixo, o que você acha que realmente aconteceu lá? Você acredita ou não no jacaré, né? Se sim, comenta sim, se não, comenta não, e se quiser pode comentar o porquê, né, que acredita ou não acredita. Isso daí é extremamente importante a sua participação, tá bom? Porque devido à participação das pessoas, o questionamento de algumas pessoas, que a polícia vai lá e bota mais uma pressão para resolver o caso. Nesse caso dele mesmo, ele não precisa nem se preocupar, né? Se realmente ali tinha as marcas de mordida, o ML, né, legista, com certeza coletou ali, vai achar DNA ou não, se realmente foi isso que aconteceu, aí vai estar tudo certo em relação a esse lado. Mas agora, se foi um outro animal que entrou lá e fez isso, porque a porta estava aberta, mas se foi um outro animal que entrou, né, um outro cão, por exemplo, que entrou, então automaticamente o DNA não vai bater com a questão do cachorro que eles abateram, né? Porque é aquela situação. Mas por outro lado também, como o cachorro estava solto, se um outro cão aparecesse ali e entrasse dentro da casa, esse cachorro já matou um outro cão. Então era perigoso esse cachorro também matar o cachorro que invadiu. Então quando ele para analisar, para olhar, né, provavelmente ali na área, no local, ia ter apenas um cão mesmo,
2 seria bem difícil, porque um cão poderia brigar com o outro. Assim eu penso. O que vocês acham? E o que ele falou aí sobre quem tem pitbull, né? Tomar cuidado, né? Coloca em outro lugar e tal. Então deu pra ver que agora ele realmente tá com trauma, né? E muita gente com certeza fica. Então a gente tem que avaliar, analisar todos os fatos e os casos em relação à questão de pitbull, como cuidar bem de um pitbull, como adestrar um pitbull no básico, como entender o comportamento de um pitbull, né? Aí a pessoa fala, mas aquele não é pitbull. Independente se é um pit monster, se é um cachorro sem raça definida, a gente tem que saber criar com responsabilidade. A gente tem que entender o comportamento. Se uma pessoa ali tem medo e a outra cuida, tem que respeitar os limites de cada. Vai viajar e a outra pessoa que vai cuidar do animal, tem que ver como que esse animal também vai se comportar com a outra pessoa. Que, igual nesse caso mesmo aí, o cachorro, segundo informações, não falou nesse vídeo, mas parece que o cachorro não gostava dele, né? Não é que questão que ele fez alguma coisa com o animal, né? Pegou o cachorro já grande, já adulto. Tem cachorro que não vai gostar de todo mundo. Às vezes só gosta daquela pessoa, gosta de um ou de outro, não gosta dos dois. Isso acontece muito, tá bom? Então é isso, gente. Passei aqui apenas para compartilhar com vocês um pouco mais sobre essa notícia de Bacabal em relação aí à morte, né, da mulher que foi atacada pelo próprio pitbull, né? É o que a mídia está falando. E gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você achou da reportagem, se você acredita ou não nos fatos que foram passados e por que você acredita e por que você não acredita. É muito importante a sua participação. Se inscreva no canal, deixa um like, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!